Olá, pessoal! Nós estamos iniciando a nossa jornada devocional temático com Criado para Ouvir, um estudo que foi feito, um livro escrito pela Havilah Cunnington. Se você quiser conferir as aulas desse estudo, você pode encontrar no Nutror, no nosso cantinho Respirar. A primeira aula, como sou criado para ouvir a Deus. João 10, versículos 3 a 5 e também o versículo 27 está escrito assim: o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão nenhum estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. E versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Posso pegar daí? Pode. Fala do 27. Tá. E versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. E elas me seguem. Interessante de que o autor fala sobre o fato de que nós somos criados como ovelhas, de ouvir a voz de Deus. Não é pela aparência nem pelo cheiro que a gente reconhece quem é realmente o nosso pastor, mas é pela voz. E a voz nós podemos escutar de longe ou de perto, onde o cheiro a gente precisa estar relativamente perto. A aparência nós precisamos até enxergar mais ou menos de longe, mas ao chegar mais perto a gente reconhece. Mas a voz de quem nós conhecemos a gente consegue reconhecer de longe, como se fosse uma mãe, um pai chamando, o seu filho, assim, está brincando na rua, você sabe exatamente quem é. Como filho, quem é que está te chamando e que está na hora de voltar para casa. Isso é consolo para nós, não é? Porque às vezes o nosso relacionamento está um pouco mais próximo de Deus, como deveria ser, e às vezes a gente se sente um pouco mais desconectados de Deus. Desse lado da eternidade, creio eu, que talvez a gente vive nessa tensão do já e ainda não que a gente conhece. Do reino de Deus, da intimidade com Deus. É algo que a gente busca, mas no dia a dia, às vezes um pouco mais perto, às vezes um pouco mais longe, mas a voz de Deus não muda. E nós podemos reconhecer a voz de Deus de longe ou de perto. E graças à misericórdia de Deus por isso, que Ele nos sempre chama de volta. E como que é que a gente então reconhece? O que é a voz de Deus para nós? Certamente traz paz. Certamente traz um entendimento, sabedoria, traz ordem. Pode até parecer assim, fora da caixa de tudo aquilo que está acontecendo, mas o que traz é ordem para o nosso interior. Então, alinha com a Bíblia aquilo que está escrito. Se é contrário a isso, a voz de Deus escrita, então não é Ele falando. Então é por isso que nós precisamos gastar tempo e esforço, energia para entender a sua palavra, a sua voz escrita. Mas tem outras vozes, a voz do inimigo, por exemplo. Quais são as características da voz do inimigo? Acusação. Vergonha, no sentido assim de querer me recolher, de querer me afastar. É sempre conectado com engano, Nós conhecemos a voz do inimigo, biblicamente falando, o inimigo é o pai da mentira. Então, quando ele vem não pintando uma mentira qualquer, que você pensa que é louco, mas ele pega uma verdade e ele dá uma distorcida. Então, nós precisamos discernir isso, qual que é o engano, qual que é essa mudança que ele faz, criando uma, entre aspas, falsa verdade.
E aí nós temos também a nossa voz, que talvez aparece para nós um pouco mais racional, né? Um pouco mais lógico, é baseado nos próprios pensamentos, o nosso próprio raciocínio, as nossas próprias emoções em relação àquilo que está acontecendo, aquilo que a gente entende, aquilo que foi feito. Então nós precisamos reconhecer a voz do nosso pastor, não baseado em outras coisas, mas baseado na sua palavra e o tempo que é gasto, né, ouvindo sua voz, aonde nós morremos para nós mesmos, né? O orgulho que vive em nós, sendo orgulho de leão, né? Naquele orgulho onde eu sobressaio, eu bem sei como que deveria ser, ou como deveria fazer, mas também o orgulho que é aquele minhoca de falsa humildade, onde eu não sei de nada, eu não sou nada. E nós nos acharmos naquilo que a voz do nosso pastor está dizendo. Então, nós fomos certamente feitos, criados para ouvir sua voz. E nós podemos enxergar quem Deus é através da forma que Ele fala conosco e aprendermos cada vez mais a como que é que nós devemos responder. Que Deus te abençoe.